todos, eu sou o apóstolo Jonathan Fonseca e vamos ter uma semana poderosa de programas Rompendo Limites. Esta semana vamos falar de um tema específico que é o Apocalipse e é um tema muito necessário e muito atual nestes dias. E para falar sobre esse tema convidei um amigo meu que é o pastor Romeu. Ele vai estar pregando o que é o Apocalipse e vamos ser poderosamente abençoados esta semana. Por isso, não perca nenhum dos programas desta semana, porque o Senhor vai nos abençoar ricamente. Deus abençoe. Pastor Romeu, bem-vindo ao programa Rompendo Limites. Quero dizer que é um prazer estar a recebê-lo aqui e dizer que já há muitos anos, desde que eu sou criança, sempre ouvi falar da sua fé no Senhor Jesus e há quantos anos você serve ao Senhor. Então é um prazer recebê-lo neste programa e vamos falar de um tema muito essencial e muito específico neste tempo, que é o Apocalipse. Eu queria falar, a primeira pergunta que eu queria lhe fazer, pastor Romeu, o que é o Apocalipse, biblicamente? Bom, o livro de Apocalipse, aliás, a palavra Apocalipse, significa revelação. E então, o livro de Apocalipse é a revelação que Jesus Cristo dá acerca das coisas que ainda vão acontecer. E Deus, na sua infinita misericórdia e soberania, Ele não nos deixa neste mundo que muitas vezes passamos tanta dificuldade. Ele quer nos dar uma esperança. E dizer a todos que nos ouvem, que a esperança é segura, é certa. E nós poderemos comprovar tudo isto no livro de Apocalipse. Nós sabemos que, desde o início, Deus tem um plano para o homem. Deus criou o homem para o glorificar e sabemos que o homem desobedeceu, primeiro no Éden, depois lá em Babel, e então aquele plano original de Deus, ele foi como que interrompido, vamos dizer assim, para que as pessoas que não conhecem muito a Bíblia possam entender melhor o que nós estamos dizendo. Mas Deus traçou um plano para a humanidade. E nesse plano, nós vamos encontrar no final desse plano o livro do Apocalipse. Porque quando nós vimos o homem perdido, Deus então, segundo a Bíblia Sagrada, Ele envia seu Filho Jesus Cristo. Os profetas, eles começaram então anunciando uma era que excede o entendimento humano. O profeta Isaías, que viveu cerca de 700 anos antes de Jesus Cristo, ele começa anunciando uma época que para nós já não é profecia, porque já a vivemos, já faz parte do passado, mas fala noutras coisas que para nós ainda é profecia, porque ainda não aconteceram. E quando nós lemos o livro do profeta Isaías, a gente vê que ele anuncia numa época muito má para o povo de Deus. Muito má. O povo de Israel tinha sido levado em cativeiro. O povo se tinha afastado de Deus. Havia muito sofrimento entre o povo. E então Deus começa a usar o profeta Isaías para anunciar coisas gloriosas no futuro. E ele começa a falar acerca de um varão. Esse varão, segundo as palavras do profeta Isaías, brotaria da raiz de Jessé, ou seja, da família de Davi. Não é? E ele começa a dar algumas pistas acerca do tempo em que esse varão haveria de vir. E ele começa relatando, e nós podemos comprovar isto no livro do profeta Isaías, que este varão nasceria de uma virgem.
E para comprovar, porque nós estamos falando de profecia bíblica, a exatidão da profecia bíblica, irmão, é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Veja aqui, Isaías fala acerca do seu nascimento completamente sobrenatural. Um profeta que viveu no tempo de Isaías, chamado Miqueias, ele profetiza acerca do lugar onde Jesus Cristo haveria de nascer. Não é? Isaías fala acerca do seu ministério. E então, para nós que estamos aqui hoje a falar do livro do Apocalipse, Isaías fala de um tempo que eu quando me converti, lá nos meus primeiros tempos de novo convertido, eu sempre tive um desejo muito grande de aprender acerca das últimas coisas. Um desejo muito grande. Nos meus primeiros tempos, eu converti-me ao Senhor, faz já mais de 30 anos, eu converti-me ao Senhor em 1981. Nem eu era nascido. 1981. E eu dou graças a Deus pela igreja em que eu me converti, porque era uma igreja que pregava a profecia. Pregava a profecia. Era uma igreja que ensinava acerca da vinda do Senhor. E então eu comecei a acumular tudo o que eu podia de conhecimento. Eu perguntava aos meus líderes, ao pastor, e eu então tinha grande curiosidade. E quando eu li esta passagem de Isaías, que diz que haverá um tempo, veja bem, em que o lobo vai viver com o cordeiro. Não é? O leão vai comer palha como um boi. Não é? Fala de um menino de 100 anos. Não é? Então tudo isto, quando eu comecei a ler isto tudo, eu comecei cada vez a interessar-me mais por este assunto. Não é? E claro, nós, para falarmos do Apocalipse, eu já tive a oportunidade de falar numa igreja acerca do Apocalipse e eu não terminei o estudo num mês. Não, precisei de mais de um mês para falar com mais pormenor acerca do Apocalipse. Porque Deus usou um homem, o profeta Daniel, e Deus revela a Daniel o seu plano. O seu plano acerca de dois povos que a Bíblia fala. Fala do povo judeu e fala do povo gentil. E Daniel, ele recebe um plano de Deus, vejam bem, através de um simples sonho. A Bíblia diz que Daniel sonha. No primeiro sonho que ele tem, ele vê uma estátua. E nessa estátua, ele vê que a cabeça era de ouro, o peito de prata, e depois, isto no capítulo 2, as pernas eram de bronze e os pés de ferro. No capítulo 7, ele tem um sonho semelhante. Agora ele vê 4 animais combatendo no mar grande. O sonho é o mesmo. O sonho simboliza a mesma coisa. Depois, quando Deus dá o significado deste sonho, através de um anjo, ele então diz que tanto a estátua como os animais representam 4 impérios que haveriam de existir até à vinda do Messias. E no mesmo livro de Daniel, então dá sequência a estes impérios. E a cabeça de ouro era o império da Babilónia, cujo líder era Nabucodonosor. E então, segundo o livro de Daniel, o segundo império que haveria de vir era o império Medo-Persa, depois o império grego, de Alexandre o Grande,
e, por fim, o Império Romano. Diz-nos também que nos últimos tempos, e isto para nós ainda é profecia, já não é história, que haveria de vir um homem que surgiria do Império Romano. O Império Romano, ele vai ter um ressurgimento no final dos dias, ou seja, o Império Romano vai viver de novo através de 10 países europeus. E Daniel vê uma ponta lá de um chifre. E esta ponta falava coisas grandiosas e blasfemava de Deus. Nós conhecemos esta ponta como o Anticristo. Como o Anticristo. Para fazer um resumo um pouquinho mais alargado, então, este homem, ele vai comandar estas 10 nações, no final. Daniel vê uma pedra que é lançada e que derruba a estátua. Ou seja, todos aqueles impérios vão ser destruídos por aquela mão. E essa mão, o profeta Isaías, numa outra passagem, falando acerca daquela semente que brota de Jessé, diz que esse reino, simbolizado naquela pedra que destrói a estátua, jamais terá fim. Jamais terá fim. E nós conhecemos este reino como o reino de Jesus Cristo. Amém? É o reino do Senhor Jesus Cristo. O Apocalipse relata em pormenor aquilo que foi mostrado a Daniel, aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou nos Evangelhos, e agora a gente vê de uma forma mais em pormenor o relato das coisas que devem acontecer durante o reinado dessa ponta, não é? Que nós conhecemos como o Anticristo. E isto é o Apocalipse. O Apocalipse é o relato em pormenor acerca de um período de tempo que a Bíblia chama a Grande Tribulação. Não é? E que vão passar por ela todos aqueles que não têm Cristo no coração. Não é? Mas para nós que estamos aqui nesta noite a falar, para todos aqueles que têm Cristo no seu coração, para aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, há uma nova esperança. Há um grupo que não passará por isto. E enquanto todo o mundo vai um dia ver a cara do Anticristo, ver os juízos terríveis que vão acontecer nesta terra, nós, os remidos no sangue de Jesus Cristo, não estaremos mais aqui. O Senhor diz que virá buscar a sua igreja e que aonde Ele estiver, nós vamos estar também. Por isso, a todos aqueles que nos ouvem e que vão ouvir agora as coisas que vão acontecer ainda e que nós, pela graça do Senhor e com a ajuda do Espírito Santo, iremos relatar aqui em mais pormenor, não está destinado à Igreja do Senhor. Por isso, o conselho e a minha oração é para que aqueles que me ouvem e que ainda não têm Cristo no seu coração, que entreguem a sua vida ao Senhor, que façam parte dos remidos do Senhor, para se poderem também juntar a nós, que iremos, com certeza, ver a cara do Senhor Jesus Cristo, enquanto todo o mundo irá ver a cara do Anticristo. Estaremos num lugar glorioso. Veremos isto mais tarde, porque enquanto o mundo passará por tormentas indescritíveis, nós estaremos seguramente nas bodas do Cordeiro. We have units on the way up now. We're reporting fire on the 78th floor. That's time.
On your frequency responding, can you send us a ticket, please?